A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, que é poderosa e eficaz. Estamos aqui no livro de Jonas. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos aprender do Senhor e ouvir a sua orientação. O título é A Fuga, Não Fuja da Sua Vocação. Perdão que eu errei aqui. Não fuja da sua vocação. Você tem uma vocação, você tem um chamado. Não fuja, porque Deus tem palavra de rei. E se não for por bem, Ele vai trabalhar da forma dele. Mas não fuja da sua vocação. Amém? Capítulo 1 de Jonas, do 1 ao 17. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e aclama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. O Senhor disse: levanta, vai, porque a malícia da cidade, o pecado, chegou até a presença do Senhor. Eu e você não temos que questionar. O Senhor disse: olha, não sai do lugar. Aí você está sendo perseguida, alguém quer porque quer que você saia do lugar para ficar no seu lugar. Porque tudo Deus fala, não é verdade? Fique no seu lugar. Não fuja da sua vocação. Porque aqui o Senhor disse a Jonas: vai lá. Não era para Jonas questionar. Não era para Jonas fugir. Era para Jonas só obedecer. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarse. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Não adianta fugir da presença do Senhor. Jonas simplesmente pagou a passagem e entrou no navio. Eu e você pode ir para qualquer lugar, outro país. Quando a gente chegar lá, o Senhor já está lá nos esperando. Na viagem, um avião, um ônibus, barco, seja o que for, Ele está ali do nosso lado. É tolice. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade. E o navio estava a ponto de quebrar-se. Já pensou? Simplesmente o Senhor colocou uma tempestade. Não tem como fugir do Senhor. Não fuja da sua vocação. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Tudo que o Senhor nos manda, Ele vê no escuro. Ele sabe o que está fazendo. Cabe a gente obedecer. É tão bom obedecer o Senhor. Evita tanto problema, não é verdade? Eu já desobedeci e paguei um preço altíssimo. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um aos seus deuses. E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Veja que interessante. Jonas simplesmente foi para o fundo do navio, lá para o porão. Mas Deus conhece tudo, não é verdade? E aqueles homens pagando o preço por conta de Jonas. Se você fugir, vai ter uma grande consequência. E pessoas vão pagar por conta da sua irresponsabilidade. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. O que eu acho interessante é que esses homens tinham o Deus dele. E pediram a Jonas para ele clamar ao Deus dele também. A gente vê que eram homens que tinham uma religião, tinham uma responsabilidade. Mas a minha e a sua tem que ser uma responsabilidade séria, de adoração e de obediência. O que eu volto a repetir, não fuja da sua vocação. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus sabe o que manda a gente fazer. A gente é limitada, a gente não vê nada, mas o Senhor sabe o que está fazendo. Descanse e obedeça. Dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa dos sobreveio.
este mal e lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Interessante, né? Aqueles homens lançaram sorte e caiu sobre Jonas, porque Deus revela. Não há nada oculto que não seja revelado, nem escondido que não seja mostrado. Está lá em Marcos 4, 22. Deus revela. Não adianta fingir, tapear. Não, Deus vê todas as coisas. Ele vê o oculto, profundo e escondido. Exatamente a sorte caiu em Jonas. Olha que coisa tremenda. Então lhe disse: declaras tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? 3 perguntas muito claras e objetivas. Aqueles homens fizeram a Jonas. Não tinha como correr. Quando Deus chega, não tem como correr. É melhor obedecer. E ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Ele diz uma coisa interessante. Ele diz que é hebreu e que teme a Deus. Mas como é que ele teme se ele fugiu? Como é que ele teme se ele não obedeceu? Às vezes a gente faz barganhas com Deus. A gente diz que até obedece, e Jesus sabe de todas as coisas, ele sabe que eu e você fica se acovardando, que eu e você quer correr da responsabilidade que ele colocou. Não se engana a Deus. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tudo isto? Pois sabia os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Os próprios homens, sem ser servo de Deus Altíssimo, reclamaram: por que fizeste isso? Não faça tal coisa. Obedeça. Fique na posição que o mestre quer. Ele só quer o melhor para mim e para você. E disseram: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais impetuoso. Tempestuoso. Deus é lindo. Deus manda no mar, no céu, na terra, em todo lugar. Não tem como fugir do Senhor. E ele diz: levantar-me-ei e lançar-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. O que eu acho lindo é que Jonas foi um grande homem. Quando ele se me joga, a culpa é minha. Coisa boa é reconhecer o erro. Quando Davi pecou, que Natan foi lá, Davi reconheceu o erro. Então o Senhor ama, o Senhor cuida, o Senhor perdoa, o Senhor dá chance, quando a gente reconhece que errou. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. A gente vê aqui que os homens tentaram fazer algo para não jogar Jonas. Mas com Deus não tem tentação. Com Deus não tem barganhas. Com Deus tem obediência. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos que não perecemos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouver. O que eu acho lindo é que ele estava com o coração pesado porque ia jogar Jonas. Aí disse: ó, Senhor, não culpa a morte desse homem a nós, porque a tempestade não para, aí é ordem sua. E a gente, para não morrer, vamos ter que jogar ele. Uma oração sincera, uma oração verdadeira. Aqueles homens não eram servos de Deus, mas fizeram essa oração. Isso nos orienta a ser verdadeiros com Deus. Senhor, eu não estou conseguindo te obedecer, me ajude, me sustente, me ajude a te obedecer. Senhor, me ajude, renove minhas forças, segure nas minhas mãos, eu quero fazer a tua vontade. Seja verdadeiro no seu limite, porque esses homens, antes de jogar Jonas, eles foram verdadeiros com o Senhor. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Está vendo você? Que Deus é amor, mas também é justiça. Simplesmente quando lançaram Jonas ao mar, o mar se aquietou. Porque Deus sabe como trabalhar. Do jeito que Deus faz uma tempestade de vento, uma tempestade no mar, de chuva, de relâmpago, de trovões, de tsunami, ele para no minuto. O
O segredo é eu e você estar na obediência, fazer a vontade de Deus como Ele quer. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. O que eu acho lindo é que a Bíblia diz que eles tinham clamado aos deuses dele, mas de repente eles temeram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor e fizeram voto. Sabe o que é isso? Deus aproveitou aquela situação para mostrar àqueles homens o poder dele. Qualquer situação também que você e eu está vivenciando, Deus tem um propósito nessa situação. Não se assuste, porque Deus transforma a maldição em bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Esses homens tinham clamado aos deuses dele, pediram a Jonas que ele clamasse ao Deus dele. Agora eles já estavam clamando ao Senhor. Olha que lindo, olha. Ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Temeram, pois, estes homens ao Senhor. Temeram, fizeram sacrifício e fizeram voto. A Bíblia não diz se eles foram salvos, mas eles conheceram o Deus de Jonas. Deus sabe transformar a maldição em bênção. Porque Jonas estava jogando no mar, estava sendo lançado no mar. Mas ao mesmo tempo, aqueles homens estavam conhecendo a grandeza e o poder de Deus. Tanto a fúria como a calma. Deus é Deus. Ele sabe trabalhar. Glória a Deus. Se tem alguém te afligindo, vai conhecer a fúria do Senhor. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E estive Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. O que eu acho interessante aqui é que diz que o Senhor preparou um peixe para tragar Jonas. Deus sabe trabalhar. Aquele que é desobediente, Deus tem um peixe para ele. Aquele que é desobediente, Deus sabe como chegar. Então, em nome de Jesus, não fuja da sua vocação. Deus sabe trabalhar. Amanhã vamos dar continuidade ao livro de Jonas. Mas o primeiro capítulo hoje é Deus orientando a mim e a você a não fugir da vocação. É não correr, porque Jonas correu e acabou na boca do peixe, nas entranhas do peixe. Deus sabe trabalhar. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.